Quando eu tive mais intimidade com Deus foi quando tive meu próprio quarto. Me sentindo sozinha. Eu acordei à noite, de madrugada, eu ajoelhei e falei pra Deus que eu queria ter intimidade com Ele e que eu queria entender que eu não preciso ver Ele pra eu ter intimidade com Ele. Que eu não precisava ver Ele pra eu conseguir me sentir amada, me sentir que Ele era meu melhor amigo, que Ele ia sempre estar ali do meu lado. E foi a partir desse dia que eu entendi que Jesus sempre estava do meu lado. E não importava se minha mãe, meus irmãos não ligavam pra mim, não me perguntavam se eu estava bem, se me dava bom dia ou boa noite, tanto faz. Eu entendi que depois daquele dia eu não precisava de amizade nenhuma para que eu me sentisse feliz e acolhida. E depois desse dia eu consegui entender também que eu não precisava de um pai presente na minha vida, que ele era meu pai, que ele fazia o papel de pai na minha vida. E foi isso. Foi a partir desse dia que eu consegui ter intimidade mais com Deus e entender tudo isso. Que não precisava de alguém na minha frente, mas que eu precisava só chamar Ele e conversar com Ele. Sempre. Foi isso. Eu também, né? Só que o meu era outro ministério, da congregação. Só que o filho da minha mãe era da congregação, meu pai era músico, meu pai tocava sax, meus irmãos também foram apresentados, tocaram música na igreja também, na parte das músicas. E eu lembro mais na minha infância na parte do grupo de jovens, que era que eu mais presenciava, eu gostava mais, né? Quando eu aprendi a ler, eu lembro que eu achei muito legal, porque eu fui na frente de todo mundo e li lá o salmo que as meninas entregam, né? Aí eu aprendi a ler, o primeiro salmo que eu li, eu fiquei muito feliz, não, eu lembro disso. Só que a gente acabou saindo de lá, parando de ir para os cultos, e quando a gente se mudou para o Imperial, aí que eu parei mesmo de ir para a igreja, aí também todo o contato com a igreja. Minha mãe faleceu quando era nova, não sei se todo mundo sabe, quando eu tinha 4 anos. Então quem criou eu e meus irmãos foi meu pai, meu bebida. Então também eu sou caçula de 4 irmãos homens, então não tive uma figura feminina na minha vida. E cresci, como meu pai tinha um problema com a bebida, ele tinha que sustentar todos nós, né? Minha mãe faleceu, ele ficou com 4 filhos para criar. Então, não vou julgar ele, porque não deve ter sido fácil também, mas eu cresci meio que ainda, né? Eu tive um pé aqui, um pé no mundo, um pé na igreja. Eu conheci a palavra, né? O pai já chegava a mim e falava que eu conhecia a palavra, então eu sabia o que eu estava fazendo de errado e o certo que, né? Sabe diferenciar o certo do errado, porque eu já era conhecedor. Fui apresentada na igreja. Então eu falava, quando eu me perguntava, você é da igreja? Eu falava, eu sou crente. Eu não ia pra igreja, então eu tava só acreditava, sabia que eu tinha conhecimento da palavra, mas não vivia a vida cristã, né? Na minha adolescência, basicamente, eu fingia que eu não existia. Eu ia pra escola, estudava, quando eu chegava em casa, eu ia pra internet. Nada pra me edificar, ou pra eu ter conhecimento, só tava vendo besteira. Até eu terminar a minha escola, então, quando eu terminei a escola, eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego. E logo depois eu já fui para um relacionamento. Então, eu não criei valores, não criei crença, não tive uma base, nenhuma base sólida. Minha fé em Deus não tinha também, não era fixa, não tinha a fé, né, a crença. Eu só, Deus existe, tudo bem, no céu, cheguei na Bíblia e tudo, mas não tinha essa base sólida, né, que a gente constrói com o tempo. Fui para um relacionamento, não deu certo, né, porque já era desesperar. Não tinha vivido nada, não vivi, só existi até então. Passei por vários processos nesse relacionamento. O maior deles foi no ano passado, né? Que foi o fim dele, de vez. Eu estava passando um processo comigo mesma, com Deus, né? Eu estava numa fase do meu relacionamento que todos à minha volta já estavam
lares, né, da nossa família estava criando lares, criando família. E o próximo passo seria casamento, criar uma família, ter filhos e tal. Mas como eu não tinha criado uma base para isso, não tinha valores, eu ficava pensando o que eu iria passar para a minha família, para meus filhos. Com Deus, principalmente, eu comecei a ter uma grande crise comigo mesma, uma crise existencial, e sobre Deus, porque o que eu ia passar para meus filhos, como que eu ia falar para meus filhos crerem em Deus, crerem na palavra, se eu não praticava, se eu não tinha fé que Jesus existia, que Jesus nos salvou e que Deus existe. Como que eu ia passar, igual o pastor falou, como a gente vai salvar alguém se a gente não salva nem nós mesmos. Começou a criar dentro de mim, passei por outras coisas também. Meu pai sofreu um acidente, vocês lembram, o Saulo estava aqui de oração, ele falou, meu pai caiu da escada, ele estava inchado por causa da bebida, onde eu estou morando agora, ele sofreu um acidente, caiu da escada na cabeça. Eu não estava morando aqui, eu vim de lá para cá para cuidar dele. Acabou que eu contei com um pouco da ajuda dos meus irmãos, mas acabou ficando tudo para mim, né? De limpar a casa, questão de cuidar. Não sei se vocês tiveram a experiência de algum familiar de cuidar de alguém acamado, mas é difícil. Principalmente quando é seu pai ou sua mãe, uma pessoa que tem que cuidar de você e você tem que ajudar ele nas necessidades, tipo, coisa básica. A pessoa não consegue ir no banheiro. A minha relação com ele também, por questão de perdão, que é uma coisa que eu trabalhei aqui também. Eu sabia que só veio pra cá. Então um dia, eu falei pra ele, quando eu tivesse voltando, ele me chamar. Eu lembro que a primeira vez que eu falei isso, eu fui assistir uma quarta. Aí ele falou, não é quarta, é quarta de ensino, você vai achar meio chato. Não meio chato, mas enfim. Aí teve a sexta praise, né, que foi na minha semana, aí ele me levou. E foi o primeiro culto que eu vim pra cá, o primeiro culto que tudo falou comigo, louvor, a palavra, né, que foi ministrada. Eu achei que era um culto qualquer, normal, tudo que eu estava assistindo, só que nunca mais senti, porque aquela noite foi o dia que eu aceitei Jesus. Desde então, continuo aqui, estou nessa luta, nessa caminhada, tentando me aproximar mais, né, de Deus, mas ainda ter mais conhecimento, porque a gente nunca aprende tudo, né, a gente nunca vai aprender tudo, na verdade, o que a gente sabe é muito pouco, porque ele tem ainda pra gente. Então, é o que vocês compreendem que todo mundo vai batismo de uma criatura. E realmente, às vezes eu tenho que me forçar para lembrar as coisas que eu passei, porque não faz mais sentido na minha cabeça, não tem mais tanta importância igual dava antigamente. E hoje eu não me vejo sem isso. Faz parte de mim, eu estou feliz por eu ter essa oração respondidas. Eu sei que mesmo que eu tenha minhas preocupações, tenho os meus questionamentos, todo mundo tem, né, principalmente, eu tenho que lembrar que tudo está nos planos dele, e que ele está cuidando de mim, tudo vai dar certo. E é isso. Bom, eu sempre fui de igreja, mas nunca vivia Cristo, né? Era de grupo e tal. E aí, como eu não vivia Cristo, né? Teve um dia que meu irmão furou a orelha, e aí o pastor subiu no altar, falou que não tava bem, que era viado. Começou a esculachar nós, eu saí da igreja. Eu fiquei mó tempo sem. sem ir pra igreja, acho que foi uns 2, 3 anos sem ir pra igreja. Eu não ia não, minha mãe ia às vezes para outras igrejas, mas eu não ia não, porque eu falei, você é louco, ser julgado novamente. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Até no dia que minha prima conheceu aqui o ministério, e aí a pastora Bia, eu acho que já era daqui, a minha prima veio por causa da pastora Bia. Aí eu vim, eu gostei do que o Thiago ministrou no dia e tal. Aí eu comecei a vir, aí o Cleito já me empurrou pra Life Team. Eu nem pedi, ele só empurrou. Mas chegou e falou, tá no grupo. Aí eu fiquei, né? Aí eu comecei a entender o que era Cristo, né? Mas nesse processo eu era desde de novo, né? Eu sempre fui viciado em pornografia e tal, e masturbação. E aí quando eu comecei a entender a palavra do Senhor e entender o significado de tudo aquilo que Ele tinha pra mim, aí eu comecei a ser liberto, né? Aos poucos. E aí eu fui liberto, e aí eu tive um processo meu, e aí Deus me deu força e eu continuei, né? Aí hoje eu tô aqui com vocês, e porque eu entendi a verdade, porque eu entendi a palavra que tá na minha camiseta. João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu entendi essa palavra, e esse versículo tá comigo desde que eu entrei aqui nesse ministério. Porque quando teve um tempo, né, que
a Mari ficou ausente, aí nós ficamos com o pastor Tiago. E aí ele forçava nós a estudar. Aí eu virei o menino do Provérbios aqui na igreja, porque eu só falava, toda vez que eu ia ministrar, eu só falava Provérbios, porque o Tiago nós estávamos estudando Provérbios. Depois eu comecei a estudar algumas coisas de Provérbios e eu pulei para João, aí foi quando eu encontrei essa palavra. E aí isso me marcou, né? E aí fica comigo até hoje essa palavra. É basicamente isso. E eu junto aí, ó. Sonoplasta baterista. E é nóis. De pregador. Então, eu fiquei doente, né? Eu não estava internada, estava chegando ao batismo e eu queria ir pro batismo, entendeu? Porque eu estava chegando, só que eu não podia sair, tanto que o começou a discutir com meu pai, falando que era lei, eu tinha que ficar lá, não podia sair. Tem 3 dias, né, com o irmão da gata, que estava na lei que não ia ser preso. Mas eu falei que eu batizei. Quando eu tava internada, eu tava muito engraçada. Quando eu fui com a minha mãe, nem eu lembro. Eu tava dormindo, meu pai tava do meu lado naquelas cadeiras assim. Aí eu acordei, eu vi uma luz branca assim. Eu falei, nossa, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Eu falei, não é possível, não vou deixar meu pai. Aí tá, eu olhei pra cara dele, estava tudo branco, aí eu voltei. Aí eu olhei pra cara dele e fiquei mais olhando pra cara dele. Será que era pra eu morrer? Nada demais, eu não batizei. Eu vou sair de milagres. Glória. Agora sai daí.